sétimo ano, tudo bem com vocês? Estamos hoje em mais uma aula online. Vocês estão gostando? Espero que vocês estejam se cuidando e ficando em casa, tá bom? Eu estou fazendo a mesma coisa aqui. Estou com muita saudade de vocês, até da bagunça, para vocês terem ideia, tá? Eu nunca mais briguei com nenhum aluno, chamei mais nenhuma atenção, gente, meu Deus. Enfim, né? Brincadeira, galera. Olha só. Nós estamos falando o tempo inteiro de acontecimentos que ocorrem dentro das células, como a respiração celular, a fotossíntese e outras coisas. Então, a nossa aula de hoje é para entender melhor o que é essa célula, tá bom? Para que vocês não fiquem perdidos quando a gente falar de alguns processos que vão acontecer dentro dela. Então, célula é a menor unidade viva de um ser vivo. Ou seja, no caso de uma bactéria que só tem uma célula, essa célula é o próprio organismo dela, tá? No caso da gente, que temos trilhões de células, se a gente dividir qualquer tecido nosso, qualquer pedacinho, por exemplo, um pedacinho de pele, a gente vai chegar numa partezinha, a menor parte dele vai ser a célula. Essa célula, por sua vez, ela é microscópica, certo? Então, ela só pode ser observada ao microscópio. Por isso que ela só pode ser descoberta quando houve a confecção, né, a elaboração dos primeiros microscópicos. O cientista que descobriu a célula é Robert Hooke. Ele pegou uma espécie de microscópio e ele começou a investigar a cortiça, que é um tecido vegetal já morto, aquele tecido que faz rolha de bebidas, por exemplo, da garrafa de um vinho, por exemplo. Aquele material ali daquela rolha é a chamada cortiça. Então, quando ele colocou no microscópio para observar, ele viu que tinham várias lacunazinhas, vários quadradinhos vazios. Aí ele deu o nome de célula. Na verdade, ele não é vazio, né? Nós sabemos que tem muitas coisas dentro da célula, a membrana, o citoplasma, o núcleo, as organelas. Só que como esse tecido estava morto, ele só viu coisas vazias dentro dele. E aí ele chamou isso de célula, tá bom? A célula, ela também vai ser considerada a unidade estrutural e genética e funcional do ser vivo. Como é isso? Estrutural porque cada célula vai ter uma forma. Então, o seu neurônio é uma célula estrelada. Já as hemácias, que transportam o sangue, por exemplo, né, gás oxigênio e gás carbônico, dentro do nosso sistema circulatório, ela é redondinha, parecendo um disco. Então, olha a diferença. Então, cada célula vai ter uma forma específica. Cada célula também vai ter uma função diferente. A depender da parte do seu corpo que ela esteja, do tecido, ela vai ter uma função diferente da outra, certo? E genética, porque cada célula, ela carrega a sua informação genética, ou seja, o seu DNA dentro dela, ok? Então, os seres vivos, quanto à presença de célula, quanto à quantidade, eles podem ser classificados em unicelular ou pluricelular. Unicelular vai ter uma célula, o próprio nome já diz, uni, que é o caso, por exemplo, das bactérias, de alguns fungos e de alguns protozoários. Já os pluricelulares têm duas ou mais células, como por exemplo, nós seres humanos e os vegetais, ok? Essas células, elas ainda podem ser classificadas em procarióticas e eucarióticas. As células procarióticas, elas não têm o núcleo dentro dela. Por exemplo, a célula de uma bactéria. O material genético está meio que solto no citoplasma, numa regiãozinha que nós vamos chamar de região nucleoide. Não porque forme uma estrutura parecida com o núcleo, mas somente porque é a região que o DNA se alojou. Na célula eucariótica, nós temos um núcleo e dentro do núcleo tem o DNA. Ou seja, o núcleo ele faz um envoltóriozinho, como se fosse um envelope, e guarda esse DNA dentro dele. Então, vai ser chamado de células eucarióticas. Por sua vez, as células eucarióticas, elas podem ser vegetais ou animal. O que vai separar uma da outra é que na célula vegetal,
nós vamos ter parede celular, cloroplastos e vacúolos. A parede celular, ela é um revestimento, uma proteção a mais da célula vegetal. O vacúolo, ele vai controlar a quantidade de água dentro da célula. E os cloroplastos, vocês já estudaram, são responsáveis pela fotossíntese. Então, essas três estruturas estão ausentes na célula eucariótica animal, certo? Cada célula eucariótica, ela funciona como se fosse uma grande fábrica. Cada organela tem uma função específica. Nós estamos estudando principalmente a função da mitocôndria, que é responsável pela respiração celular, que foi a nossa aula da semana passada, e pela síntese de energia. Ou seja, ela converte o oxigênio, né, isso em moléculas de ATP, e esse ATP é o que nós vamos usar como se fosse uma espécie de combustível para fazer todas as funções do nosso corpo. Isso se tratando de qualquer ser vivo, seja ele animal ou vegetal, eles vão fazer a respiração celular com o objetivo de gerar energia. Então, toda célula eucariótica, ela vai ter três estruturas principais: membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Realmente, som, desculpem, é a vida. Então, membrana plasmática, ela separa a célula do meio externo, né? Ela separa, ela protege o que está dentro da célula do que está fora. O citoplasma é um líquido gelatinoso, onde ficam as organelas e onde vai acontecer todas as reações químicas da célula. E o núcleo, ele é o centro de controle, ele vai controlar todas as funções e também guardar o material genético, certo? Agora eu vou explicar para vocês a nossa rotina do dia. É esse vídeo de introdução, eu deixei uns vídeos de animação para vocês falando um pouquinho sobre célula. Tem um formulário no Google Forms bem tranquilo de fazer. Gente, por favor, não esquece de colocar nome no formulário, de preencher ele certinho, da melhor forma possível, porque é um feedback do que vocês estão aprendendo, Fora isso, eu preciso computar uma presença de vocês na aula online e eu preciso que vocês botem o nome no formulário do Google Forms, tá bom? Tem gente que não tá colocando e aí complica a minha vida, que eu não vou saber quem é quem. Depois do formulário desses vídeos, vocês têm atividade pós-aula. A atividade pós-aula, eu pensei numa coisa bem lúdica e bem legal de se fazer, que é a construção de duas células, né? A célula eucariótica e a célula procariótica, utilizando massinha de modelar. Caso vocês não tenham a massinha em casa e não tenham como comprar, porque a gente não pode sair de casa, eu deixei uma receita de como fazer a massinha. Aí, se vocês tiverem o material em casa, vocês podem fazer a própria massinha de vocês, que eu acho mais legal, né? Vocês fazerem. E aí, vocês vão construir essa célula. Pega um pedaço de papel avulso e aí vocês vão fazer a massinha e vai cobrindo. Depois, vocês podem colar com cola normal essa massinha ali em cima, ou então deixar ali. Se você não tiver a massinha, não tiver como fazer a massinha, vocês podem fazer com giz de cera, com tinta guache, com lápis de cor, com bolinhas de papel colorido. Usem a criatividade de vocês, mas não deixem de fazer a atividade, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima aula. Ah, não esquece, qualquer dúvida eu vou estar online no fórum das 10 horas até o meio-dia para tirar dúvida de vocês, tá certo, galerinha? Então, até o fórum ou até a próxima aula.